oportunidade. Investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento hoje no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é o papa do marketing de influência. Ao longo da carreira, colocou no mesmo caldeirão habilidades em exatas, humanas, marketing e tecnologia. O resultado foi empreender em um negócio que começou como uma agência de marketing digital e pivotou para uma startup de software as a service, que é o motor para empresas de todos os tamanhos, especialmente as pequenas e médias, criarem, de forma simples e autônoma, campanhas com influenciadores em todas as redes sociais. Nosso entrevistado desta semana é Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, empresa que ele mesmo apresenta como uma plataforma de gestão de mídias sociais para democratizar o marketing digital no mundo. Seu diferencial é oferecer um portfólio de ferramentas que permite integrar conteúdo com uma poderosa base de dados e, assim, facilitar a tomada de decisões e desenho de estratégias de marketing no ambiente digital. Com uma plataforma extremamente amigável, a MLabs escalou rapidamente, conquistou centenas de milhares de clientes, atraiu a Domo Invest e acabou por se tornar sócia da Stone, que adquiriu 50% do negócio. Conversamos sobre sua carreira, a evolução do marketing digital e de influência, a criação da MLabs, os algoritmos das redes sociais, o impacto do ChatGPT na Creator Economy e muito mais. Sobre a importância dos executivos C-Level investirem na produção de conteúdo e fortalecimento da marca pessoal, Rafael deixa um claro recado. Nas mídias sociais, as pessoas não querem ver propaganda, mas se relacionar com pessoas. Confira agora os principais trechos da entrevista. O que te trouxe até aqui? Nos conta essa tua trajetória empreendedora. O que me trouxe até aqui foi arte e ciência, né? Começando por ciência, então eu começo com exatas, minha primeira formação toda, né, em exatas, então desde cedo, né? Programador, analista, fiz engenharia de telecomunicações, tive muita facilidade, né, com toda essa parte lógica, etc. E meu primeiro negócio, né? Meu primeiro negócio foi uma fábrica de software de projetos web, onde eu era um dos principais ali programadores, né, e analistas. Agora, a partir do momento nessa trajetória em que a gente começou a trabalhar junto com agências de publicidade aqui, as maiores do país, a gente acabou entendendo que tecnologia, tudo que a gente entendia era o meio, não era o fim. E eu parti para entender de fato sobre humanas. Foi onde eu me formei em publicidade e propaganda, onde eu fui fazer gestão de inovação, para entender de experiência do usuário e tal. E fiz MBA em marketing para realmente chegar nesse guarda-chuva, né? Para entender não só apenas a comunicação como um todo, mas aprender de fato como é que a gente pensa em produtos digitais, como é que a gente pensa em modelos de negócio e distribuição, né? Como é que a gente avança nesse ambiente tão dinâmico que é a internet, né? E aí a MLabs, que é o meu segundo negócio, né? Ela nasce dentro dessa agência digital. A MLabs que é uma plataforma de gestão de mídias sociais e que na prática é isso, né? É a junção da ideia toda da concepção do marketing em mídias sociais com tecnologia escalável, um software como serviço, né? E todo o modelo de negócio digital. E por isso, né, que eu tenho essa facilidade, inclusive, de transitar entre esses dois universos. Associando aí tecnologia e marketing, né? A MLabs ela se tornou uma potência, né, como uma plataforma, uma solução de gestão de mídias sociais. O que a plataforma efetivamente entrega e o que você acha que levou ela a ter esse crescimento exponencial? A ideia nasceu que foi ali por volta de 2013, a própria Focus, né, Focus Networks, usava várias grandes ferramentas internacionais, pagando em dólar, e a gente teve uma crise de dólar naquela época, eu me lembro bem, e é onde a gente teve o primeiro estalo. Puxa, não tem nenhuma ferramenta alternativa aqui no país, né? E o segundo ponto é que sempre pequenos negócios batiam na nossa porta querendo fazer algum tipo de projeto, fazer campanhas, ou mesmo estar nas mídias sociais, mas a conta nunca fechava. Então, quando eu pensei nessas duas coisas, juntei as duas coisas, eu criei essa tese de uma plataforma de gestão de mídias sociais, já pensando para pequenos negócios, totalmente self-service, escalável, mas para isso tinha que ser um preço acessível, um preço baixo, totalmente diferente das ferramentas que a gente usava, né, em dólar. Estamos falando aí de 10 vezes menos, né, ou um preço 10 vezes menor, vamos dizer assim, né? Então, o ponto é,
lembra da história do Oceano Azul, né? Que a gente tem que criar o nosso próprio mercado. Então, a gente foi muito nessa tese. Vamos criar um próprio mercado, vamos criar um preço de entrada muito baixo e que ainda, obviamente, gera algum tipo de lucro, mas que a gente consiga escalar muito rápido e gerar barreiras de entrada. Então, a gente fez dessa forma. Em pouco mais de um ano, a gente breakivou o negócio. Em 2 anos, a gente já estava com 25 mil clientes, a ponto da MLabs ter entrado num programa de aceleração da Endeavor. Então, dentre mais de 800 startups inscritas, a MLabs foi uma das 15 escolhidas, onde a gente teve um programa, um processo de aceleração ali. Depois, a gente foi acelerado pelo próprio Sebrae, pensando em pequenos negócios, né? E assim, esses dois programas, né, de aceleração fortaleceram e amadureceram a gente para fazer a nossa primeira rodada de investimento. Foi onde a Doma Invest fez o primeiro investimento na MLabs, e a gente sai de 25, 29 mil clientes para mais de 100 mil clientes junto na Domo. 9 meses depois, a gente tem ali a grande surpresa de vários investidores maiores quererem fazer negócios com a MLabs. Foi onde a Stone entra na nossa história. A Stone entra comprando 50% da MLabs e acelera ainda mais esse processo, onde a gente chegou a mais de 230 mil clientes logo em seguida. Então, a gente sempre foi empreendedor mais raiz, né? Então, a gente começou com outro negócio. Isso fez bastante diferença no nosso ponto de vista, porque a gente conseguiu primeiro fazer a MLabs dar certo, breakivada, né, com todos os unit economics, entendendo as avenidas de crescimento, para depois captar dinheiro para crescer, e não captar dinheiro para pagar contas, né? Que muitas startups, muitas vezes, ainda não têm as respostas e precisam de dinheiro mais para pagar a folha, pagar a conta e tal, e não para crescer efetivamente. Então, eu vejo que o grande aceleração, né, o grande crescimento que a MLabs teve foi muito em função desse conjunto de fatores, né? Aceleração, investimentos, mas certamente nossa experiência como empreendedor. A MLabs é aquele perfil de startup que para esse ano de 2023, se já não fosse uma empresa investida, estaria com certeza no radar dos investidores, né? Pelo que eu posso perceber, vocês estão bastante sólidos e conseguindo navegar, talvez agora num oceano mais azul, inclusive porque nos últimos anos as redes sociais vêm ganhando cada vez mais tração como mídia, né? Para as empresas e marcas, né? Sem dúvida, Luiz, acho que esse é um ponto, né, que eu acho que é válido a gente falar, porque essa foi a nossa visão também de crescimento, né? Na tese de crescimento, não seria apenas a MLabs com suas próprias pernas e esforços, né, fazendo o crescimento acontecer. A gente apostou muito na maturidade do próprio mercado em entender a importância das mídias sociais para os seus negócios, né, a ponto de entender o valor da ferramenta como um todo ao longo do tempo, né? Então, isso vem acontecendo cada vez mais, porque as empresas, quando começam a serem mais maduras, né, nas mídias sociais, percebem que precisam ter presença em mais de um canal e precisam ali entender das métricas, dos indicadores, agendar conteúdo, porque o volume de conteúdo só aumenta, né? Então, a gente não diminui o volume de conteúdo, a gente só aumenta o volume de conteúdo. Então, isso tudo faz com que a MLabs fique cada vez mais forte na proposição de valor para ajudar as pessoas a serem mais produtivas, né? Os negócios, principalmente. Isso me leva a minha próxima pergunta. Tem uma melhor rede social para negócios? Você acha que faz sentido para uma empresa, para um influenciador, estar presente em todas elas, ou é melhor focar em uma? Como é que você... o que você recomenda tanto para os creators, quanto para as marcas, né, em relação a isso? Legal. Vamos, então, começar com as marcas primeiro, né? Quando a gente olha pela perspectiva de vendas, negócios, etc., mais de 77% hoje da população brasileira conectada à internet, né, usa a internet para buscar informações de um negócio, de uma marca, seus produtos, seus serviços, antes de entrar em contato com ela, antes de comprar dela, ou antes mesmo de visitar a loja física. Isso significa que 77% pelo menos das suas vendas em potencial vão depender da sua presença digital, né? Porque se as pessoas procuram e não acham você, acham o outro, você está perdendo ali uma oportunidade. 63% dessa galera que já busca em primeiro lugar hoje nas mídias sociais, antes mesmo do Google. Então, as próprias mídias sociais estão sendo usadas cada vez mais como plataformas de busca.
principalmente pelas gerações mais novas, mas não só gerações mais novas, né? Todas as gerações já utilizam as mídias sociais para procurar. Isso significa que, se a gente está presente em apenas um único canal, a gente está perdendo mais oportunidades. Se eu quero aproveitar o potencial de ser encontrado, né? Ter uma boa presença e ser encontrado na maioria das vezes que alguém busca alguma coisa e aproveitar as oportunidades para vender mais, eu deveria estar presente em mais canais. Todos, se possível, né? Obviamente que a gente vai se esbarrar na relação de custo, investimento, né? O tempo, o braço, etc. Então, quando a gente olha pela prática, por onde a gente deve começar? Daí a gente vai aterrissar um pouco mais na questão do tamanho de cada uma dessas plataformas e em termos da audiência, que é a sua audiência, que é o seu público-alvo, né? Hoje o Facebook, ele perde o posto da principal plataforma brasileira, né, em números. Então a gente já está falando de 118, 119 milhões de usuários brasileiros, vem diminuindo, enquanto o Instagram vem crescendo, com 125, 126 milhões de usuários brasileiros. E a gente tem o TikTok ali subindo, né, e rapidamente subindo, beirando ali 89 milhões de usuários brasileiros, né? Aí, obviamente, o YouTube é um fenômeno, e sempre foi. A gente às vezes não cita o YouTube, mas o YouTube tem mais de 180 milhões de usuários brasileiros de alguma forma. Muita gente assiste YouTube na sua televisão, né, com a família. É uma das únicas plataformas em que há esse tipo de comportamento, né, esse tipo de caso de uso. E a gente tem depois, né, o próprio LinkedIn, o Twitter, vem outras plataformas. Mas quando a gente olha pela massa crítica, a gente está falando de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Quando a gente fala de negócios B2B, certamente o LinkedIn é o que está melhor posicionado para isso, mas no fim do dia, sempre a gente está falando de pessoas, e essas pessoas usam também o TikTok, essas pessoas também usam o Instagram. E os algoritmos dessas plataformas, principalmente TikTok e Instagram, na questão do Reels, esses algoritmos são inteligentes, então eles te entregam conteúdo do seu interesse, então eles sabem os seus interesses. Se você se interessa por algum negócio B2B, se você se interessa por algum assunto que seja um assunto mais profissional, o próprio algoritmo do TikTok vai te entregar aquele tipo de conteúdo. Então muita gente afirma assim, né, Luiz? Ah, mas meu público não tá lá no TikTok, né? Lá é só a galerinha, é só dancinha, etc. Primeiro que já não é mais só a galerinha, já não é mais só a dancinha faz tempo, e o próprio algoritmo, ele entende os seus interesses, e entende os interesses também do seu potencial cliente. Então, se você cria um conteúdo lá, falando, por exemplo, sobre máquinas agrícolas, ele vai entregar para quem se interessa por máquinas agrícolas, tá? Então, o fato objetivo é, por mais que sejam poucas pessoas, sei lá, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, e não dezenas de milhões de pessoas lá no TikTok dentro do seu público-alvo, ainda assim é bastante gente no qual você pode se comunicar, vamos dizer, de graça, entre aspas, né? É quase que um outdoor ali por conta disso. Então, essa é a resposta, né? A resposta mais lógica. Já do lado dos creators, a gente já muda um pouco essa ótica, né? Porque pro lado dos creators, a gente tem a perspectiva de monetização, que é uma ótica, então eu vou estar nos canais onde eu tenho mais possibilidade de ganhar alguma coisa. Então a gente tem o YouTube, que sempre foi o principal canal de monetização em função das visualizações. Não é tão fácil, né, você entrar para o programa de creators, tem que ter mais de 4.000 horas visualizadas nos últimos 365 dias, e no caso dos shorts agora, que tem o fundo de monetização, você tem que ter mais de 10 milhões de visualizações em shorts para conseguir entrar no fundo. Então não é fácil, você tem que se dedicar bastante ali criando conteúdo com muita frequência, né? E criar uma audiência ali relativamente grande para preencher os pré-requisitos, né? Mas o YouTube sempre foi forte e continua sendo forte. O Shorts agora ele volta, faz o YouTube voltar um pouco nos holofotes dos creators, principalmente aqueles que foram para o TikTok ou que nasceram no TikTok. O TikTok hoje é a plataforma que é mais rápida em termos de crescimento de audiência, tá? Então, por que isso? Porque toda plataforma, quando ela nasce, ela tem pouca gente criando e muita gente vendo conteúdo. Então, aqueles poucos que estão criando, eles têm alta visibilidade, né? Alto alcance e alta visibilidade. E é o que aconteceu no TikTok. TikTok, muita gente começou a fazer download de TikTok, querendo testar e querendo ver aquilo que estava acontecendo lá dentro. Mas poucos eram os criadores.
E esses poucos tiveram uma explosão, conseguiram crescer muito rápido por conta dessa lógica, né? O próprio Facebook, quando começou, também foi muito fácil você chegar a um número X de likes. E depois, conforme a rede cresce, você tem muita gente vendo e muita gente criando conteúdo, o que significa que está todo mundo competindo mais ou menos com todo mundo, achatando a média de alcance de todos, né? E, consequentemente, também o engajamento bruto. É o que começou a acontecer com o Instagram nos últimos anos. Então, o Instagram também teve aquele boom de oportunidade, e a gente começa a ver ele chegar num platô ali, onde todo mundo começa a criar conteúdo, ele não cresce mais tão rapidamente como ele crescia antigamente, no tanto que já bateu, né, o Facebook aqui no Brasil, então já não cresce tanto mais. E o que cresce, então? Os anunciantes e criadores de conteúdo. O fato dele ter criado também um novo formato, como o Reels, também acaba dividindo a atenção das pessoas em mais formatos, por isso que também diminuiu um pouco o alcance médio de todos os outros formatos. E aí o Reels, ele cria um advento novo, que é essa nova curva de valor para o Instagram, dando de novo aquela janela de oportunidade, porque quando eles criam um formato novo, nesse formato novo tem muita gente vendo e pouca gente criando. Então, por isso que quem entrou primeiro nos Reels também conseguiu ter um bom ali de crescimento, principalmente os creators, né? Por quê? Porque o próprio Instagram, ele privilegia as contas de creators, porque eles sabem que os creators são responsáveis pela retenção, pela maior parte da retenção dos usuários no Instagram. E se o modelo do Instagram é vender anúncios, eles precisam ter usuários e reter esses usuários, né? Então, os creators são os grandes protagonistas, são os novos âncoras de televisão, né, modernos aí dentro das mídias sociais, né? Então, seja no LinkedIn, a gente tem ali os creators do LinkedIn, ou os top voices também, né? Que acabam ajudando a reter muitos usuários. No Instagram, mesma coisa, TikTok, mesma coisa, no YouTube, mesma coisa. Então, os creators acabam tendo alguns privilégios nessas entregas. No LinkedIn, por exemplo, quem tem perfil de creator pode colocar até 5 tópicos ali na sua bio, que são basicamente hashtags que você coloca ali nos tópicos, e todo mundo que se interessa por aqueles tópicos, você tem um alcance pelo menos de 5% a mais em cada um dos posts que você faz, segundo os dados da Just Connecting também aqui de 2023, né? Então, só para dar um exemplo. Então, creators têm alguns privilégios aí. Mais sentido você investir em creators, em marketing de influência, do que investir em post patrocinado na página da empresa. É isso que você está nos dizendo? Isso em qualquer rede social? Aí eu preciso colocar uma lógica, que é você sempre fazer um planejamento com base na jornada do cliente. Ou seja, eu preciso colocar meu negócio no radar, eu preciso fazer as pessoas considerarem esse negócio, eu preciso fazer as pessoas converterem. Depois tem a experiência própria de quem converteu e se torna cliente, e temos aí a possível experiência compartilhada, se toda essa experiência foi muito positiva, né? Ou se houve recorrência também nessa compra. Então, esse aqui é o desenho da jornada do cliente. Em cada uma dessas etapas, que são 5 etapas que eu citei aqui, você pode e deve, né, fazer uso tanto de mídia paga, para acelerar o processo de colocar o seu negócio no radar das pessoas certas, né, com segmentação de mídia e tudo mais, podendo impulsionar um vídeo do Reels, podendo impulsionar um vídeo do TikTok, né, algum tipo de conteúdo que é simples, rápido e curto, que funciona bem para começo de jornada. Eu posso também usar para consideração, mídia paga, aumentando a frequência de vezes que eu apareço para a mesma pessoa, porque se eu aumento a frequência, eu aumento a lembrança de marca e a intenção de compra, né? Então, segundo pesquisas da Nielsen, inclusive Nielsen Neuro, se eu chegar a 5 ou 9, frequência 9 ali, no período de um mês, por exemplo, eu chego a captar ali quase 90% da lembrança de marca e intenção de compra. Então, precisa fazer frequência. Como é que você faz isso? Com mídia paga. Na conversão, a mídia paga é responsável pelo remarketing, né? Então, quem foi no seu site, tentou comprar, fez um pedido, pediu um orçamento, né? Seja um orçamento por inbox no Instagram ou inbox no LinkedIn, você tem condições de fazer remarketing, reimpactar essa pessoa e fazer essa pessoa chegar a uma conclusão ou tomar a sua decisão mais rapidamente. E depois a gente tem um conteúdo ali especificamente para quem já é cliente, que são as duas últimas etapas, né? Experiência própria e experiência compartilhada, que aí é válido a gente subir a lista de clientes em um sistema de mídia, pode ser do Meta Ads, pode ser do LinkedIn, do TikTok, e impulsionar conteúdos para quem já é cliente. Principalmente se eu fizer um conteúdo mais exclusivo para quem é cliente, aumentando a experiência que eles têm com a marca, né? Então, isso eu falei pela ótica da mídia paga, mas pela ótica de influenciadores, marketing de influência, para cada uma dessas etapas eu também posso usar
um influenciador, um nível de influenciador, né? Então, eu posso usar um macro influenciador para descoberta, que não é um especialista no meu mercado, mas que se aparecer falando do meu produto, se aparecer falando do meu serviço, ele coloca meu negócio no radar de muitas pessoas. E aquelas pessoas que se interessarem vão para a próxima etapa de consideração. Na consideração, eu posso trabalhar com influenciadores especialistas, fazendo collabs, fazendo lives em conjunto, assinando um e-book, fazendo um co-marketing de e-book, ou mesmo criando algum tipo de produto junto com o influenciador. Às vezes a gente pensa nisso para varejo, para B2B, né, como Boca Rosa fazendo um produto de maquiagem, né, em conjunto com uma outra marca. Mas no B2B também funciona. Então eu posso fechar um acordo comercial com um influenciador especialista para ele assinar um dos dashboards. E aí todo mundo, eu quero usar o dashboard que o Luiz Cláudio usa, que é o modelo que o Luiz usa. Eu quero saber como é que é o dele, eu posso comprar dashboard e usar. Então tem várias formas também de se fazer, né, um marketing B2B com influenciadores nessa etapa de consideração. Na etapa de conversão, é usar os próprios clientes como influenciadores. Aí a gente está falando de caso de sucesso, prova social, né? Depoimentos e tal. Já nas duas últimas etapas, eu posso usar microinfluenciadores na etapa de experiência própria, e a ideia é de você trazer os microinfluenciadores para se tornarem clientes também em primeira instância, para que você tenha mais veracidade ali na fala, né? Para que as pessoas não virem, para que esses influenciadores não virem mero vendedores, né? Falando do seu cupom apenas. E aí a gente tem, na última etapa, os nano-influenciadores, na etapa da experiência compartilhada. Só que o ponto hoje, principalmente estratégico, é você transformar o seu cliente em nano-influenciador. Transformar o cliente em creator significa ensinar o cliente a criar conteúdo relacionado ao negócio principal, ensinando a fazer, ensinando a mexer, né, e falando sobre aquele produto, aquele serviço, aquela marca, sem um vínculo, né, de fato ali como um funcionário, né? A Boticário fez isso, Itaú está fazendo isso, Renner está fazendo isso, tem várias outras marcas, né? A Cisco está fazendo isso com os próprios funcionários, então tem alguns exemplos bem legais dessa história, como é que você transforma tanto funcionário como cliente em influenciadores nessa última etapa. Então, veja, eu citei então a jornada do cliente, porque se a gente pensa em todas as etapas, eu posso pensar em estratégia de mídia paga, estratégia de marketing influencer em todas as etapas, e as duas coisas funcionam muito bem juntas, né? Então, deveriam andar juntas para que você potencialize ainda mais seu negócio aí nas mídias sociais. Quando a gente visita as tuas redes sociais, por exemplo, a gente percebe que você é um influenciador também dentro de temáticas relacionadas ao universo de negócios da MLabs. Ou seja, você fala sobre marketing de influência, você fala sobre redes sociais. Qual que é a importância do executivo C-level, talvez principalmente em negócios B2B, vamos dizer, investir na tua marca pessoal nas redes sociais e se tornar também um creator, um chief creator da sua própria marca? Sem dúvida, é uma das maiores tendências, inclusive, para esse ano, né? A gente ter o perfil do C-Level como creator e o perfil do próprio negócio, né? Andando juntos. Porque as pessoas nas mídias sociais se relacionam com outras pessoas, né? Então, quando elas entram nas mídias sociais, elas não querem ver propaganda, e muitas vezes o perfil de um negócio, ele é pura panfletagem digital. Você vai visitar o feed, só tem propaganda, peça publicitária, né? E quando você vai no perfil do executivo, ele está ali falando sobre aquilo que ele sabe, ele está falando dos bastidores, ele está falando dos projetos, ele está falando da cultura, dos valores, e é isso que conecta mais as pessoas. Então, quando a gente pensa em transformar o C-Level em Creator, significa ele falar realmente mais daquilo que ele sabe, a autoridade que ele tem em cima daquele assunto, porque naturalmente ele transfere essa autoridade para a marca, né? Para a marca onde ele trabalha, ou para a marca onde ele é o dono, onde ele empreende, né? Então isso é muito natural, porque no dia a dia você está falando aí das suas coisas, as pessoas vão fazendo associações com o seu próprio negócio, né? E uma pesquisa que tem no mercado fala o seguinte, né? Que empresas cujos os executivos criam conteúdo são percebidas 23% de forma mais positiva. Então, e por que isso acontece? Porque há um nível de transparência ali, né? Há um nível de relacionamento mais direto. Então, aparentemente, as pessoas que são clientes ou consumidores do mercado, parceiros ou investidores, têm um acesso mais direto, e isso faz com que a empresa seja percebida de forma mais positiva. É muito bom, acho que para todo o contexto. É bom
para você atrair talentos também, né, para o negócio. É bom para você, inclusive, fortalecer o relacionamento com os próprios funcionários, ainda mais em tempos de trabalho remoto, né? A gente, nas próprias mídias sociais, pode estar ali conectado a todos os funcionários, falando mais, inclusive, daquilo que tem a ver com o próprio negócio, que tem a ver com o mercado, trazendo novidades do mercado, dando a sua perspectiva sobre as novidades do mercado. É uma maneira muito mais frequente, mais habitual até para os funcionários receberem uma comunicação do que, de repente, uma comunicação interna. Muitas vezes as intranets, né, elas não têm tanto sucesso assim, ou os canais internos não têm tanto sucesso assim, mas está todo mundo o tempo todo acessando o LinkedIn ou Instagram, etc. Então é muito mais natural você estar também onde as pessoas estão, seja funcionários ou seja ali os seus investidores, em relacionamento com o mercado e tudo mais, né? Então faz total sentido, Luiz, e para mim, assim, eu trouxe muitas pesquisas disso já no meu perfil, que mostram que o mercado em si quer ver os executivos criando conteúdo, os funcionários querem também ver os executivos criando conteúdo, eles querem trabalhar com quem é referência, né? Esse é um ponto interessante. Então, quando você fala mais daquilo que você sabe, há uma certa autoridade ali embutida nisso, e as pessoas passam a admirar ainda mais aquele executivo. Queria que você falasse um pouco aí do tema do social media optimization e dos malditos algoritmos, né? E eu não sei se eles têm os algoritmos eles têm alguma similaridade, se eles funcionam da mesma forma entre todas as redes, mas uma rede que particularmente interessa aqui a nossa audiência é o LinkedIn, né? Como é que a gente domina os algoritmos do LinkedIn? Como é que a gente escreve posts que realmente engajam, escalam e conseguem gerar um impacto? E como é que a gente converte essa audiência em lead, né? Em negócios, efetivamente, através do conteúdo? Várias perguntas em uma. Sim, sim. Na verdade, assim, né? Quando a gente olha pela ótica do LinkedIn, o LinkedIn ele tem um algoritmo semelhante, mas ao mesmo tempo ele tem as suas particularidades que em outras plataformas a gente não vê. Então, uma delas é esse lance dos níveis de relacionamento, né? Então, o LinkedIn tem esse lance, né? Você tem umas conexões de primeiro grau, as conexões de segundo grau, né? E até mesmo de terceiro grau. Então, quando você cria um conteúdo que o próprio algoritmo entendeu que é um conteúdo relevante e as pessoas do seu primeiro nível acabaram interagindo com aquilo, o seu conteúdo pode ser entregue também para algumas pessoas do segundo grau, daquelas pessoas que interagiram, né? Então você tem um potencial ali de alcance interessante e bem qualitativo, né? Porque ele vai, obviamente, entregar para as pessoas do segundo grau que têm interesse também naquele tipo de assunto que você está tratando. O LinkedIn tem 2 níveis, né? Então, o primeiro nível é um nível praticamente de crivo, onde ele faz uma entrega para uma amostra estatística, vamos dizer assim, e se passa por esse primeiro nível, ele vai para o segundo nível e a entrega é maior. E no LinkedIn você tem essa lógica que eu estava citando agora há pouco, que é de você ter mais gente vendo e pouca gente criando, né? A última vez que eu vi os dados e fez os cálculos, inclusive, apenas 3% dos usuários do LinkedIn criam conteúdo com regularidade dentro dessa plataforma. A maioria acessam para comentar, para curtir, às vezes compartilham uma notícia, sabe? Aquela coisa do link externo, né? Eu vi ou recompartilham alguma história de alguém, mas criar conteúdo mesmo autêntico, original e tal, estamos falando aí de 3% dos usuários do LinkedIn. O que confere, então, o porquê que a grande maioria dos posts do LinkedIn são entregues por dias. Então, perceba, né, quando você faz, às vezes, um post, ele continua recebendo ali interações, comentários, às vezes alcance, né, não só no primeiro dia, mas ao longo de 1, 2 dias, e há relatos aí, eu já tive também casos que conteúdo de 2 semanas atrás continua recebendo algum nível de engajamento, né? É o tipo de coisa que não acontece com frequência em outras plataformas pela relação, né, de quantidade de criadores de conteúdo versus quantidade de audiência, né? E o LinkedIn vem mudando rapidamente, acho que as pessoas têm percebido cada vez mais que é um ambiente de conteúdo profissional, não é só ambiente de procura de emprego, né, alguma coisa nesse sentido, e o próprio LinkedIn vem trabalhando em várias ferramentas para isso, então as newsletters, você tem uma newsletter, né, então o recurso de newsletter é um recurso que é super exclusivo aí dessa plataforma. Os próprios creators, né, também têm acesso às lives, têm acesso às salas de áudio, né, que é uma ideia de um Clubhouse, né, que não pegou tanto, né, não pegou tanto,
O próprio Clubhouse em si, né, foi um hype super grande e já não tem tanta audiência lá dentro, mas tem também outros recursos que a gente não vê com muita frequência. O Twitter, talvez, tem algumas coisas semelhantes, mas o fato é que o LinkedIn é bem focado mesmo, né, em conteúdos mais profissionais. Então, ele funciona de forma diferente, ele tem essa oportunidade. Então, se você que está vendo a gente, você que está escutando a gente, não cria conteúdo ainda, comece, porque você vai ter grandes ganhos, e principalmente em networking, né? Então, o ponto é, você consegue se relacionar com outras pessoas através de conteúdo, em vez de simplesmente ficar pedindo e adicionando contatos, né? Ou mandando uma mensagem inbox, que parece um spam, que você está querendo, de fato, ali vender alguma coisa. Crie conteúdo. E uma dica que eu dou em relação a isso é olhar sempre o tal do SSI, do Social Selling Index, que tem a ver com a forma como você se posiciona dentro do LinkedIn, criando conteúdo, oferecendo insights, né, se relacionando com as pessoas certas, se conectando com as pessoas certas. Praticamente é usar o LinkedIn em toda a sua plenitude, né? O SSI, ele olha para esses 4 ângulos, né? Como é que você se estabelece, né? Estabelece sua presença, criando conteúdo, com quem você se relaciona, se você interage oferecendo insights, então não basta postar, né? Você tem que também interagir no post dos outros, né? E quem você pede conexão. Então não é só receber convites, né? Você também tem que se conectar a outras pessoas, né? E fazer o uso de todas essas ferramentas. Ele vai te dar uma pontuação do 0 a 100, é o tal do SSI. Ele vai mostrar, inclusive, a sua pontuação e a pontuação média do seu network, né? Do seu relacionamento ou do mercado em que você atua principal, né? Então, é uma ferramenta super útil para você entender se você está fazendo um bom trabalho ou não no LinkedIn. E falando de Para a nossa social media, audiência que não está familiarizada, como é que ela acessa essa ferramenta do SSI? linkedin.com/sales, de venda, /SSI. Aí você cai na ferramenta do SSI. É uma ferramenta gratuita em certa medida e depois tem uma versão paga. Exatamente, né? Porque o SSI, ele é parte do Sales Navigator, né? Que é um dos produtos do LinkedIn, mas essa tela da sua pontuação, você tem ela de graça, entre aspas, ali, né? E já te ajuda muito já a entender se você está fazendo um bom negócio ou não. Então, quando você fala assim, o que é o Social Media Optimization, os algoritmos, né, e etc., principalmente o LinkedIn, o que é o Social Media Optimization? Se existe o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é aquela coisa de você otimizar o seu conteúdo do blog, do site e tal, para aparecer nos resultados de busca do Google, existe também uma forma de você otimizar suas mídias sociais para aparecer nos resultados das plataformas e também ser recomendado nos feeds, porque grande parte dos feeds hoje são baseados em recomendações, né? Então, o feed do próprio Instagram, atualmente, ele recomenda pessoas que você nem segue, TikTok principalmente, né? O LinkedIn, muitas vezes, aparece um post de alguém que você não tem no seu nível de relacionamento, mas por quê? Porque alguém que você tem no nível de relacionamento interagiu naquele post. Então, ele passa a te mostrar. Tudo isso tem a ver com essa otimização. Então, atributos de otimização. Vou falar de forma ampla, né, geral, que é válido para todas as plataformas. Está falando de tags, hashtags, títulos, capas, thumbnails, descrição, legenda, tag de localização, né? Muitas vezes você é um negócio local, então tem que usar localização. Tem também áudio agora, né? Para TikTok, para Reels principalmente, né? Você usar um determinado áudio pode te ajudar, inclusive, a ser mais recomendado, né? Em algum lugar. E assim, de todos esses atributos que eu falei, o LinkedIn praticamente tem quase todos eles, né? Dependendo do tipo de formato que você faz. E um dos principais pontos que eu quero chamar atenção é para a descrição, no caso a legenda no LinkedIn, e as hashtags. Então, tem gente que não usa hashtag, tem gente que usa muita hashtag, tem gente que usa pouca hashtag. O fato é que há uma recomendação do próprio LinkedIn de usar 3 hashtags na média. E é o que eles mais consideram de fato. Pode perceber que até na company page, ele só te permite setar 3 tópicos baseados em hashtags, né? Para que você tenha ali uma relação, de fato, todo o conteúdo que você faz tem relação com isso. E até mesmo as 3 hashtags que você usa num post é usado para formar o link daquele post futuramente, né? Então, as hashtags ajudam ao seu conteúdo aparecer mais diante das pessoas que têm interesse nas hashtags, até porque dá para seguir hashtags no LinkedIn, né? Sim. Então, tem gente que
não sabe sobre isso, então dá para seguir hashtags e você mostra o seu interesse. Então ali já, por si, você já ganha, você já tem um alcance incremental. A legenda em si, ela tem a ver com uma técnica de SEO que é muito comum, que é a ideia do campo semântico, é de você escrever um texto entendendo o campo semântico, que significa você ter palavras-chave que você, de fato, precisa citar mais vezes dentro de um mesmo texto, mas não citar a mesma palavra mais vezes, e sim citar palavras semelhantes, sinônimos, né? E com uma distância relativa ali, para que também você não fique repetindo as mesmas palavras ao longo da legenda, só para poder mostrar que aquele conteúdo é muito mais para aquele assunto, né? Então, o campo semântico, ele funciona, e pode perceber que o próprio Google tem indexado os artigos do LinkedIn, tem indexado os vídeos do TikTok, tem indexado posts do Instagram, o YouTube nem se fala, né? Sempre foi. Então, assim, o próprio Google tem indexado conteúdos das mídias sociais, então você pode também ganhar algum tipo de alcance incremental em função do Google, mas dentro da própria plataforma. Então, quando você usa isso de forma direita, a sua legenda, tem gente que nem escreve legenda, né, que só coloca uma imagem, só escreve uma legenda de uma linha, você está perdendo a oportunidade de fazer esse conteúdo aparecer para mais pessoas usando a ideia do campo semântico, escrevendo uma legenda mais relevante, né? Aí tem a história do LinkedIn de formatos dentro do SMO. Quais são os formatos, né, que de repente podem funcionar mais, né? Tem alguns hackzinhos que já usaram o LinkedIn, mas o fato é, hoje o tipo documento, que é quando você sobe um PDF e ele forma um carrossel, basicamente, né? Uhum. É o tipo de formato hoje que tem tido maior alcance, maior engajamento, maior taxa de engajamento, segundo a Just Connecting, que todos os anos faz uma pesquisa de algoritmo no LinkedIn, entendendo as mudanças, né, e as taxas. Depois a gente tem imagem com texto, depois vídeo com texto, e depois só texto, e todos os posts que têm múltiplos links externos têm os menores alcances e engajamento, até porque você está tentando tirar a pessoa de dentro daquela plataforma. Isso nunca foi bem visto, né? Há exceções, obviamente, né? Sempre há exceções, então a gente está falando de pesquisa que geralmente pega as médias, né? Mas há exceções. Então, a gente fala de formatos, assim como no Instagram, há formatos que hoje têm uma melhor performance, o Reels, por exemplo, né? O Reels, naturalmente, tem uma melhor performance porque faz parte da tese deles de crescimento e retenção de usuário, priorizar um pouco mais vídeos, né? O Instagram transformou todos os formatos de vídeo em Reels, né? Então, tem ali por trás também o entendimento. Então, se você fica antenado nisso, você consegue ter um alcance incremental. Então, acho que tem muitas outras coisas sobre social media optimization, né? Mas acho que eu dei aqui uma pincelada para a galera entender que é importante, é um assunto super importante que esse ano, principalmente, quando a gente pensa nas plataformas de mídias sociais como plataformas de busca, você precisa otimizar mais suas mídias sociais, né? Você enxerga o ChatGPT como uma ferramenta para a produção de conteúdo para as redes sociais? Ele vai ser um suporte? Ele pode vir a substituir os creators de alguma forma? Qual que é a tua visão sobre o avanço dessa tecnologia? Acho que a grande pergunta sempre né? Vai substituir? Essa é a grande primeira pergunta, né? Aí depois que as pessoas ficam mais tranquilas em entender que não, aí a gente vai para a segunda, né? Então, como é que eu posso usar essa ferramenta ao meu favor, né? Mas a primeira pergunta é assim, vai substituir? A resposta contundente é sim, vai substituir muita gente, muita profissão, desde que essas profissões, essas pessoas não se adaptem a isso, né? E não se preparem para usar isso como uma ferramenta, né? Então, se de repente, é uma questão financeira, né, Luiz? Se você tem um negócio e você consegue fazer alguma coisa no ChatGPT mais rápido e mais barato do que um funcionário seu, é matemática financeira. É claro que vai passar na cabeça de qualquer negócio, falar, puxa, acho que a gente pode cortar custos, né? Aí o próprio Fórum Econômico Mundial já fez um mapeamento, vai haver muita substituição, vai haver muito desemprego, mas assim como na história, os ciclos de evolução históricos, né? A gente não fica um monte de gente de fato desempregada, né? As pessoas vão se adaptando e novos empregos vão surgindo. Assim como alguns empregos acabam, novos vão surgindo, como engenheiro de prompt, né? Que não existia até alguns meses atrás, né? Engenheiro de prompt, para quem não sabe, significa fazer as perguntas certas dentro do próprio ChatGPT e construir, né, algum tipo de prompt mais assertivo ali para ter boas respostas, né? Então vamos para o segundo ponto.
como a gente pode usar essa ferramenta, né, a favor da construção de conteúdo, da criação de conteúdo. O ChatGPT ele é uma ferramenta de inteligência artificial generativa, e aí as inteligências artificiais generativas são uma categoria das inteligências artificiais, né, muito focada em criação de conteúdo. Conteúdo que pode ser texto, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser música, pode ser, né, uma série de tipos, né, e formatos. No caso do ChatGPT, especificamente para texto. E ali você tem esse formato de bate-papo que facilita muito a qualquer ser humano usar aquele nível de tecnologia, né? Para a criação de conteúdo em especial, ajuda demais você a ser mais produtivo e mais criativo. Por que não só produtividade? A produtividade é mais óbvia, né? Puxa, eu tô sem ideia, tive um bloqueio criativo, me dê 10 ideias de título. Puxa, você tem 10 ideias de título, coisas que você não pensaria antes. Você talvez demoraria para chegar àquela mesma conclusão. Me faça um roteiro de vídeo para o TikTok com 30 segundos. Cara, já vem com a métrica certinho ali e tal. Então, assim, a gente vai se tornar muito mais produtivo. Para quem trabalha com isso, prestando serviço disso, seja um freelancer, seja uma agência, etc., vai conseguir atender mais clientes, né? Ou vai conseguir fazer sobrar mais tempo para ser mais estratégico, em vez de só ser braçal. Então, eu vejo só com bons olhos, né? Agora, do outro lado, quando eu falo do criativo, por que eu acho que vai ser mais criativo? Porque, na prática, o ChatGPT tem mais de 175 bilhões de parâmetros, foi treinado com dados até 2021, um pouquinho até 2022, a versão 3.5, e a versão 4 vai ser 100 vezes melhor do que essa versão atual. É humanamente impossível você ter esse repertório, né? E quando a gente fala de criatividade, criatividade tem a ver com repertório, né? Tem a ver com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu repertório, com a sua bagagem. Se você tem um repertório limitado, a sua criatividade vai ser limitada. Agora, o ChatGPT não tem essa limitação. Então, invariavelmente, você vai ter ideias que ele vai te dar que você não conseguiria chegar naquela mesma ideia. E aí você se torna mais produtivo e mais criativo, né? Na minha opinião, você se torna mais criativo. Não, obviamente, por si, né? Puxa, cheguei a essa criatividade, mas você vai se tornar criativo no final da história, porque você vai lapidar aquilo. No final, a gente nunca vai usar 100% na íntegra aquilo que está saindo no output, né? O ideal é que a gente, na nossa especialidade, seja capaz ainda de olhar aquilo e refinar aquilo e fazer as adaptações, né? Para que a gente possa criar alguma coisa mais única de fato. Porque se todo mundo usar essa ferramenta num nível muito semelhante de prompt, a gente vai ter resultados muito semelhantes. E a grande diferença, ao meu ponto de vista, é quando você usa a API do ChatGPT, do OpenAI, né? Você tem algumas APIs, quando você usa essa API conectada à sua própria base de dados, usando um recurso que eles disponibilizam na API para você criar o seu próprio modelo e ensinar com a sua própria base de dados o modelo deles também. E aí você tem algo diferente. Então, realmente, você pode usar a sua base. Vou dar um exemplo só, tá, Luiz, para tangibilizar para as pessoas. Se você pede alguma coisa de SEO para o ChatGPT, tipo, me fale quais são as melhores palavras-chave para usar nesse artigo aqui do blog. É difícil, né? Porque na prática ele não está acessando em tempo real o Google para entender o volume de buscas em relação àquelas palavras-chave para te oferecer, de fato, palavras-chave com base na incidência de busca, etc., né? Então, ele não tem esse recurso. Então, ali ele está te dando um palpite mais provável de ser bom, mas não necessariamente baseado em dados, né? Agora, quando você liga a API à sua própria base de dados, e no caso da MLabs, por exemplo, a MLabs eu tenho ali trilhões de posts publicados pela MLabs, e eu sei quais são os posts que têm maior taxa de engajamento, quais são os posts que têm menor taxa de engajamento, e quais foram as hashtags que os posts que tiveram maior taxa de engajamento usaram em determinadas categorias. Então, essa base, ela é rica o suficiente para eu ter um output diferente de qualquer outra pessoa, né, que vai usar aquela mesma ferramenta. Então, na minha opinião, ela só vem a somar, vai trazer produtividade, vai trazer criatividade, mas em algum nível, se você quiser realmente se diferenciar, você tem que se conectar, você tem que conectar, na verdade, ela à sua própria base de dados para ter diferenciais, né? Mas no final do dia vai ser uma associação da inteligência humana com a inteligência artificial. Esse vai ser o melhor resultado, né? Esse vai ser os superpoderes, né? Que os seres humanos vão ganhando superpoderes através de tecnologia, né? Através de inteligência artificial. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada.
empreendedor e em arte, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil.